Fala galerinha do meu canal, pessoas que me acompanham. Mais uma vez gravando vídeo, mais uma vez trazendo conteúdo aqui para vocês de assuntos muito importantes, de assuntos comuns do cotidiano, ou do cérebro humano, ou do instinto comportamental das pessoas. Aqui eu vou estar trazendo ensinamentos importantes na vida de uma pessoa adulta, né? Ensinamentos que são fundamentais para o convívio em sociedade, o convívio com outras pessoas, né? O que seria esses ensinamentos comportamentais? São ensinamentos fundamentais para você conviver em sociedade, conhecimentos de cunho geral, onde todo mundo deveria saber, aonde deveria ser implementado em algumas escolas, em algumas coisas essenciais, né? Vamos lá, qual seria elas? O primeiro ponto importante que todo mundo deveria saber é usar a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? O próprio nome já disse, inteligência emocional. Você saber utilizar as suas emoções de maneira inteligente, de maneira ordenada, de maneira criativa. Porque muita gente não tem o controle das próprias emoções, então acaba se levando pelo impulso da própria raiva ou pelo impulso da ansiedade e acaba perdendo uma oportunidade ótima ou convívios ótimos, justamente por essa falta de controle, por essa falta de senso, por conta de convívios que acabam sendo desgastantes, então a pessoa acaba reagindo de forma robótica em relação ao que sente. Então o cérebro de repente ele entra em pânico e você não consegue mais ter aquele controle centrado das suas emoções. Então o primeiro ensinamento fundamental é esse, você ter esse senso de ter uma inteligência emocional, de você aprender como suas emoções funcionam, como seu próprio ritmo funciona e respeitar esse ritmo do seu corpo, da sua mente, para que isso não te acarrete em problemas futuros, como ansiedade, como depressão, como borderline, como toque, como autismo. No caso do autismo, a pessoa já herda isso, né? Mas no caso, tipo assim, da pessoa não herdar esses problemas neurodivergentes, entende? Então, é uma situação assim de você entender como sua mente funciona e respeitar os seus limites. O segundo ensinamento que eu trago é você ter uma vida, você separar o que é lazer e o que é essencial para a sua vida. Qual o sentido disso? Vamos dizer, você gosta de sair todo final de semana, de você curtir, de você aproveitar a vida, mas você também entende que você tem responsabilidades, como manter sua casa limpa, como você estudar para a faculdade, como você fazer um curso, um mestrado, um doutorado, tanto faz. Qual seria isso? Você saber casar muito bem entre responsabilidade e lazer. Muita gente não consegue fazer nenhum nem outro. Muita gente às vezes vive só um mundinho. Quando a pessoa escolhe viver muito o lazer, ela sente que a vida dela poderia ser melhor. Ela poderia ser melhor tendo responsabilidades, você tendo um futuro mais próximo. Porque, tipo assim, vamos dizer, né, vou dar um exemplo. Você trabalha como repositor de mercado. E aí você está fazendo um curso para TI e informática. Então, futuramente, você vai usar esse curso para você entrar num trabalho que tem experiência em TI, né? Mas você não tem nenhuma responsabilidade, você começa a faltar os seus cursos, você começa a faltar os seus estudos, então futuramente aquele curso poderia te trazer uma carreira mais estável, mais sólida, mas você prefere não seguir com essa responsabilidade. Então a falta de responsabilidade te traz a falta de um futuro próspero, entende? Justamente o oposto também funciona. Quando você sente que você prioriza mais a sua vida acadêmica, a sua vida profissional do que sua vida de lazer, você começa a entender que você só vive para o trabalho, que você só vive para o dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais quantidade de dinheiro, melhor. Tem até uma frase
de anime que eu provavelmente vou estar pondo Sou por alguém aqui. sem o conceito de propósito de vida ou coisa que vale a pena fazer. Você tá bem? Só quero ganhar uma quantidade razoável de dinheiro até os 30 ou 40 anos e aproveitar o resto da minha vida sem um propósito no interior que é mais barato. O meu trabalho é pegar o dinheiro dos ricos e deixar essas pessoas mais ricas ainda. Já tem 4 anos que deixei a escola Jujutsu. Dia e noite eu só penso em dinheiro. Maldições e outras pessoas não importam desde que eu tenha dinheiro. 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 Enquanto eu tiver Mas dinheiro. a questão é justamente essa. De você casar muito bem o lazer com prioridades. Porque quando você vive muito nesse propósito de você ter um futuro, manter estabilidade, eu tenho que pensar nisso, tenho que ver isso, tenho que pensar nisso, tenho que ver isso, tenho que pensar nisso, tenho que ver isso, seu cérebro entra em pânico, porque você não tira um momento para você mesmo, seu cérebro não sabe nem o que é descanso, depois de você ter feito isso muitas vezes seguidas. Então é daí que vem o burnout, que o burnout é quando o cérebro já está muito desgastado, muito deteriorado de tanto trabalho que você coloca nele, de tanto senso de importância que você coloca no seu trabalho, que seu cérebro já está cansado. Você não fez nada naquele final de semana, você ficou tranquilo, mas seu cérebro fica em constante agitação de eu preciso fazer alguma coisa, preciso ser útil, preciso ser útil, preciso ser útil. E você tem que entender que nem todas as vezes da sua vida, nem 100% da sua vida você tem que ser útil. Às vezes você tem que ter um momento de inutilidade ali, um momento que você vagabunda mesmo, onde você não faz nada. E tipo assim, você ficar 24 horas se provando ser uma pessoa útil deteriora seu cérebro constantemente. Porque seu cérebro não descansa. Tem gente que, você acredita, tem gente que não dorme 7, 8 horas por dia, tem gente que dorme 5, 4, 3 horas por dia. O cérebro da pessoa funciona que nem um mingau ali, que nem um mingau, só você, como é que se diz? Trabalhando e o seu cérebro derretendo sai pelo ouvido, porque não tem cabimento, não tem como um cérebro funcionar de maneira lógica com 3 horas de sono. Você começa a se irritar mais fácil, você começa a se encher cansado mais fácil, você começa a não prestar muita atenção nas coisas, porque o seu cérebro pede sono, o seu cérebro pede que você respeite ele, o funcionamento dele. Seu cérebro já... Você tem que entender, cara, que seu cérebro já funciona 16 horas seguidas. Você quer mais que isso, você quer mais funcionalidade no seu cérebro, você coloca 2 dentro da sua cabeça, porque não tem como um cérebro atrapalhar mais do que aquilo que ele consegue. E isso vale também ao corpo. O corpo ele também tem um limite, também tem um desgaste. E se você forçar esse desgaste, seu corpo pode romper um músculo, pode quebrar um osso, pode romper um tendão. Então são coisas muito essenciais que você não pode de forma alguma ignorá-los, porque traz consequências futuras, entende? O próximo senso importante é você ter uma alimentação regrada. Isso é de extrema importância. Se você é uma pessoa que come fast food todo dia, você vai pagar o preço futuramente de você estar com gordura na sua via sanguínea. Consecutivamente, você vai ter dificuldades cardíacas, você não vai conseguir fazer caminhadas mais longas, você vai sentir que sua respiração é mais pesada, você vai sentir que certos tipos de trabalho você não consegue fazer porque te falta fôlego, né? Ou, por exemplo, você não tem uma dieta toda regrada assim, de verduras, frutas, legumes, você vai sentir que também você está ficando anêmico, que você não é menos forte que as outras pessoas fisicamente. Por quê? Porque te falta coisas essenciais, vitaminas no corpo que são essenciais, entende? Então, uma alimentação regrada, 3 vezes por dia, pelo menos é o essencial, né? 3 refeições. Tem gente que só acha que uma refeição vale o dia todo. E às vezes você trabalha meia hora com uma pessoa, a pessoa cai duro, branco, porque não colocou uma comida, não tomou uma água. Água principalmente, porque se você não tomar água, seus rins tranca, começa a ter pedra no rim. Então, vamos se cuidar para futuramente a gente não ter esses problemas e ter que pagar o dobro, porque tipo assim, não adianta você ganhar muito e você não priorizar a sua saúde, esse dinheiro todo para a sua saúde e você não ter futuro, porque você vai viver pagando sua saúde. Saúde essa que você poderia ter cuidado desde jovem. Então vamos cuidar da nossa saúde? Vamos cuidar da nossa saúde, né? Um outro fator interessante é você sempre buscar aprender.
Como se pergunta como, Pedro? Buscar aprender. Você sempre diversificar as coisas que você aprende. Até porque uma pessoa que ela tem conhecimento sobre tudo, ela sempre vai ter um leque de possibilidades para qualquer coisa. Desde trabalho autônomo até trabalho para outras pessoas, até lazer, como se uma pessoa ela sabe o mínimo de artesanato, o mínimo de marcenaria, o mínimo de soldagem, a pessoa consegue fazer qualquer artesanato e vender, ou qualquer artesanato para uso próprio. Um exemplo, né? Vamos dizer, se você conhece um pouco como funciona um computador, você sabe como solucionar o problema de uma máquina, você sabe de um computador, você sabe como solucionar aquela questão, você montar aquele TCC, ou montar aquele estudo. Por quê? Porque você tem noção de como o computador funciona, de como alguns sistemas operacionais funcionam. Então você acaba sendo mais útil do que 70% da população, porque quando você chega no emprego, você logo elimina a concorrência. Sabe por quê? Porque você tem a capacidade de aprender rápido, porque você instiga seu cérebro à curiosidade do novo. Então, justamente, o que a empresa prioriza? Não prioriza aquele funcionário que ele é expert na função que ele faz, mas é aquele funcionário que ele sempre está buscando aprender. Então, ele acaba sendo bom em muitas coisas. Não estou dizendo que é para você se matar fazendo coisas além do seu limite, mas tipo assim, você sempre tem a curiosidade de aprender alguma coisa a mais, para que futuramente, se você até trabalhar para você mesmo, você conhece sobre tanta coisa que qualquer negócio você sabe fazer fluir, entendeu? Então, é um fator muito interessante você conhecer áreas mecânicas, áreas tecnológicas, áreas psicológicas, para que você tenha um conhecimento, uma sabedoria além da média. Porque não é querendo julgar não, mas a sociedade tem muito essa questão que a sociedade está emburrecendo. Está emburrecendo porque a sociedade vive para aprender coisas básicas. Você vê isso muito na escola. A pessoa pega um estudo, ela pega um estudo, o professor pede para ela estudar tal assunto e ela pega a resposta na internet. Então, o que ela aprendeu com aquilo? Nada. Ou às vezes até o professor ele não tem muito negócio. Já teve professor de educação física que ele falava, pronto, bola de futebol para os meninos, bola de basquete para as meninas. Aí no dia da prova só pergunta o que é vôlei, o que é futebol e o que é basquete. Pronto, acabou. Você respondeu isso daí mais ou menos, ok, você ganhou seus 5. Você ganhou seus 5 pontos. Então, qual é a lógica disso? Você vai aprender o que com isso? Você aprende que quanto mais rápido e mais banal você fizer seus estudos, fizer sua correlação de estudos, mais rápido vai te dar fruto. Então você acaba respondendo de forma rápida. Então futuramente, quando seu patrão chegar lá, eu quero que você dê uma resposta detalhada de como funciona esse processo do seu trabalho e você não souber dizer como é que é de forma resumida, seu patrão vai falar assim, ele não é muito esperto naquilo que ele está fazendo, eu vou colocar outra pessoa que saiba mais que ele. Então você tem que saber ter esse senso de explicar como as coisas funcionam, de ter um conhecimento das coisas, porque às vezes pessoas vão questionar o seu trabalho, o seu serviço, e quanto mais conhecimento você tem sobre aquilo que você está fazendo, melhor são suas chances de permanecer naquilo que você quer, entende? Até porque uma pessoa que ela é expert naquilo que ela faz, ela tem a maior chance de continuar sendo expert naquilo. Agora, uma pessoa que não tem mal conhecimento do que ela está fazendo, do que as coisas funcionam, ela vai ter mais suscetibilidade a erros e falhas, já que ela não vai entender como é que funciona o processo. Então, para ela está errando e nada é a mesma coisa, entende? Agora vamos lá. Um outro senso da vida adulta que é muito importante é você saber estabelecer suas relações e limites. Como assim saber estabelecer suas relações e limites? Tipo assim, você saber muito bem diferenciar o que é um colega, de um amigo, de um parceiro, de um familiar e de um inimigo seu, uma questão assim. Por quê? Porque no profissional você tem que entender que todos ali são seu colega. Então você tem que tratar de maneira respeitosa. Não pode ter essa diferença de quem você trata ou o que você faz, porque de certa forma todo mundo ali está olhando o que você está fazendo. Então você tem que saber muito bem se portar no ambiente que você estiver.
Ou seja, você não vai ter linguajar vulgar no seu trabalho, você não vai ter linguajar indecente, até porque quando um líder do seu setor, um coordenador vier, vai falar: esse cara aí, ele fala coisas muito indecentes com os colegas dele, eu nunca que vou subir essa pessoa de cargo, eu nunca vou fazer um negócio desse. Então você tem que saber se portar. Até porque se você tá, por exemplo, num casamento, o casamento é uma festa de gala, uma festa de luxo, todo mundo tá ali para mostrar o luxo delas, e você chega lá com as conversas e vai falar: esse cara é meio da roça, meio, né? Acaba te tratando assim. Então, cada ambiente tem seu tipo de linguajar, e também tem aquelas pessoas que você deve confiar mais que outras menos. É tudo questão assim. Eu gosto de tentar esse tipo de analogia, que é o seguinte: você conta alguma coisa e se essa pessoa passar pra frente, você entende que aquela pessoa não é sua amiga. Assim que você diferencia um amigo de um colega, seu amigo nunca vai pegar suas questões pessoais e passar pra todo mundo. Já um colega, sim. Um colega, você vai perceber que ele passa pra todo mundo da fábrica. Então, se você contar uma coisa e você perceber que seu colega passa pra todo mundo da fábrica, ele não é seu amigo. Sinto muito te dizer, ele não é seu amigo. E saber tratar bem as relações é tipo assim, relações, né, tanto de amizade quanto relacionamento, quanto profissionais, tem que ser mantida com o mínimo de respeito, o mínimo de conhecimento. Ou seja, você não pode tratar de forma robótica, tratar de qualquer jeito, de qualquer forma, porque isso tem consequências graves no futuro. Quando você trata seu relacionamento de forma robótica, só dando presentes, achando que aquilo vai suprir a pessoa, você tem que entender que pessoas como a gente, nós somos seres vivos, nós temos necessidade, nós temos questões psicológicas profundas. Peraí que me cortaram, né? Então, tipo assim, todo ser humano tem necessidades. Num relacionamento é a mesma coisa. Às vezes aquela pessoa quer ser ouvida, às vezes aquela pessoa quer ter aquele tempo de qualidade com você, às vezes a pessoa quer só estar ali na sua presença mesmo, entendeu? Aproveitando. Então, quando você mostra que você tá ali mexendo no celular e não dando atenção para ela, ela vai sentir o que? Negligenciada, ela vai sentir que falta conectividade da sua parte com ela. Então, se você trata de forma mecânica, você cria um espaço entre você e a pessoa. Um espaço que não deveria existir, entendeu? Então você se pergunta: aonde é que eu errei? Você errou no momento em que você impôs esse limite entre você e a pessoa. Claro que você também tem sua particularidade, você saber conversar com a pessoa: olha, eu tô separando esse momento aqui para fazer alguns planos, algumas coisas que eu quero, e quando eu tiver tempo livre eu posso te dar atenção, beleza? Beleza. Agora você fizer isso sua vida inteira, de você criar esse espaço onde a pessoa está conversando contigo algo muito importante mesmo, papo de mudança de vida, e você, ela sente o quê? Que você não presta atenção, entendeu? Que você não presta atenção nela, que você não presta atenção no que ela representa para você e como funciona para você. Então ela acaba também fazendo a mesma coisa, e você vai falar: poxa, essa pessoa me trata mal, porque você tratou ela mal de volta, entendeu? Isso é uma questão de reciprocidade. Tudo que você faz tem consequência. Se você planta, como é que se diz? Vamos dizer, um capim no meio, vamos dizer, você deixa um capim grande crescer no meio do seu milharal que está começando a nascer brotos de milho, eles não vão florescer. Sabe por quê? Porque o capim está mais alto que o milho. Ou seja, o capim tomou sol, o capim suga os nutrientes da terra, então seu milho ele vai consecutivamente murchar e morrer. Por quê? Porque você não fez o controle de pragas. Pegou a ideia? Você não fez o controle de pragas. Então aquilo vai sugar, drenar uma coisa que deveria florescer. Entendeu? Uma coisa que deveria te trazer bons frutos, ela deixa de trazer bons frutos no momento que você decide não dar importância para aquilo. Em qualquer coisa na nossa vida que a gente não decide dar importância para aquilo, outra pessoa vai lá e mostra que ela sabe dar. Entendeu? Importância. Que você sabe dar, fazer aquela pessoa se sentir importante melhor do que você. Entendeu? Então é uma questão de lógica, senso lógico. Agora, por último, uma outra coisa importante na vida de um adulto é você saber administrar bem o seu financeiro.
Por que eu digo isso? É a mesma coisa do senso do que eu devo fazer com o que me torna feliz. Lazer e trabalho. A mesma forma funciona o financeiro. Se você mora de aluguel, você faz um curso, você sabe que todo mês você tem que ter o dinheiro separado desses dois. Então você não pode fazer muita fanfarra porque você tem que deixar sobrando por essencial. Você saber muito bem orquestrar o que vai te trazer futuramente muita riqueza. Então você saber bem administrar isso, de você pegar, vamos dizer, 80% ou 70% do seu dinheiro e colocar para coisas essenciais e 30% para coisas banais, você vai perceber que esse 70% sempre vai te dar retorno, ao ponto de que uma hora você, com esses 30%, você pode viver uma vida de luxo, entendeu? Pode viver uma vida de luxo, se você saber usar esses 70% de forma inteligente, entendeu? Então, é uma questão de organização, de manutenção do que você vai fazer, entendeu? Se você tratar de forma mundana, as coisas vão voltar de uma forma mundana. Você vai sentir que seu dinheiro só vai para lazer, Então, é um momento que você se sente perdido. Ah, eu só vivo pro meu trabalho. Claro que você só vive pro seu trabalho. Você pega seu dinheiro, usa de coisas banais, seu dinheiro acaba, você pega emprestado para ter mais dinheiro. Então, quando chega novo dinheiro, o novo dinheiro vai para suas dívidas, e aí você fala, vou usar esse restinho de dinheiro para mais lazer, e aí sempre vai criar esse ciclo vicioso onde você sempre vai estar dependendo de ai, que meu final de semana foi uma bosta, então eu vou pegar meu final de semana para aproveitar tudo que eu não fiz. Então você gasta demais, porque para você dinheiro sempre vem. Ah, o importante é curtir, o importante é aproveitar. E não é assim. Quando você adoecer mesmo, você tem que ter uma reserva, porque você sendo pobre é uma questão de filosofia profunda. Você sendo pobre, você adoecer, você sofre no sistema público, porque o sistema público demora demais. Então, é questão de papo de vida, de você sempre ter uma reserva para que futuramente, se você precisar dessa reserva, você não passar fome, você não passar sufoco. Então é isso, gente, de forma resumida, esses são coisas essenciais na vida de uma pessoa adulta, ensinamentos que devem ser utilizados, que devem ser aprimorados para a vida, né? Que devem ser usados de forma inteligente para que futuramente isso te cause muita positividade em sua vida. Mas é isso, eu vou deixando esse vídeo e até a próxima.